Queria que você abrisse comigo a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses 5, 23. Capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui na NVI, tá? Que não fica muito longe da Almeida Corrigida Fiel. Eu vou ler na Almeida Corrigida Fiel porque é a minha Bíblia que está aqui. Diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora vamos ler na NVI. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Pai, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti a Tua palavra nessa noite. Senhor, que nós possamos ser, Senhor, tocados pela Tua palavra. Pai, faz, Senhor, a Tua obra em nós, em nossas mentes, Senhor, em nossa alma, em nosso espírito e em nosso corpo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Essa palavra, há um tempo já que eu acho que eu já preguei em algumas reuniões de homens sobre essa palavra, e hoje eu entendi que essa palavra é para a igreja. Amém? Aqui nesse momento o apóstolo Paulo, junto com Timóteo e Silvano, eles escrevem essa carta à igreja de Tessalônica. Essa igreja, ela estava passando por muitos problemas interno e externo. Ela estava passando por perseguição e problemas internos, algumas questões doutrinárias, principalmente sobre a volta de Jesus. Havia também alguns falsos mestres, né? E ali o apóstolo Paulo, ele instrui a igreja, mas ele traz uma carta de consolo, de conforto, de encorajamento também. E aqui, antes de fechar a primeira carta, ele traz umas instruções a partir do 11, sobre exortação, e aqui no 23, ele traz exatamente sobre essa questão, sobre que o nosso Deus de paz nos santifique em tudo, corpo, alma e espírito. Aleluia. E é tão interessante porque ele nos traz essa palavra aqui em Tessalonicenses 5, 23, falando sobre essa irrepreensão, estarmos irrepreensíveis, corpo, alma e espírito. Para quê? Para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então esse é o objetivo, estarmos irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele fala, é o único texto que a gente vê sobre estar falando de sermos trinos, né? Termos um espírito, uma alma e um corpo. E esses três, eles precisam ser conservados, irrepreensíveis, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero entrar nessa palavra com vocês nessa noite, então eu lhe peço que você preste atenção, para que Deus fale aos nossos corações, amém? Que nenhuma distração venha tirar a nossa atenção da palavra de Deus nessa noite. Aleluia. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele nos incentiva à vigilância, a vigiarmos. Nós vivemos esse mês, o mês de outubro, com o objetivo da oração, de entrarmos nesse tempo de orar mais, de buscar mais a Jesus. E a gente veio ali desde a primeira semana falando sobre oração, falamos de Davi, né? Falamos de todos os outros personagens que buscaram o Senhor, que oraram, e falamos de Jesus, porque Jesus orava ao Pai. Aleluia. Ele era Deus, mas ele orava ao Pai, porque ele era também 100% homem. Amém? E aqui
no começo ele diz, a instrução de Paulo é: e o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, ou os santifique inteiramente. Aleluia. Romanos 5, 1 e 2 fala que nós temos, pois, justificação pela fé, porque nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem o Senhor Jesus Cristo não havia como nós termos paz com Deus. Então o Deus de paz, Ele se manifestou em Jesus. Jesus é esse príncipe da paz, que veio à terra como homem, morreu na cruz do Calvário, sendo Deus. Ele não tinha pecado, e por Ele morrer por nós, que somos pecadores hoje, nós somos justificados por Ele. Aleluia. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram, todos estavam separados de Deus. A ira de Deus estava sobre nós, porque nós estávamos longe de Deus, nós estávamos destinados à ira. Nós não tínhamos paz com Deus, mas através de Jesus, o príncipe da paz, foi estabelecido paz, justificação. Romanos 5, 1 e 2 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada através da fé, pela fé, a esta graça, da qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, através do crermos em Jesus, da fé em Jesus, Deus nos deu paz. Então o Deus de paz, Ele só se manifestou através de Jesus Cristo. Às vezes as pessoas sentem paz no mundo, não sentem? Mas a paz verdadeira, que excede a todo entendimento, ela está em Deus, em Jesus Cristo, pelo perdão dos pecados, pela justificação. O pecado, ele traz, quando temos consciência, ele traz peso, ele traz uma angústia, ele traz um monte de outras coisas que nos ferem. Aleluia, aleluia. Somente em Jesus Cristo temos paz com Deus. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus Cristo, Ele é o caminho que nos trouxe paz, para termos relacionamento com Deus. Por isso que nós oramos. A oração é o modo como nós nos relacionamos com o Deus de paz. É o Deus de paz que nos conserva irrepreensível. Aleluia. Esse é o Deus de paz, você crê? Hoje temos em nossa vida o príncipe da paz e sentimos essa paz. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus Cristo. Jesus fala em João 14:27: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha só, existe uma paz falsa, existe uma paz que ela está envolvida com as mentiras de Satanás, mas nós temos a paz verdadeira, a paz de Cristo em Deus, amém? Jesus diz, aleluia, somente o Deus de paz pode santificar nossas vidas pelo sangue derramado de Jesus Cristo, e desta maneira que temos acesso ao lugar da presença, a essa graça, né? A esperança da glória de Deus. Hebreus 10, 19 e 20 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com um verdadeiro coração, com inteireza e certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Isso é real, é a palavra de Deus que nos diz isso. Hoje em Jesus a gente tem acesso ao trono de Deus. Ele, Jesus, é o sumo sacerdote. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. O pecado que nos separava de Deus, Jesus levou na cruz, Ele nos justificou.
Ah, mas como eu faço para se manter crendo nele? Crendo nele. Por isso que nós entramos nesse lugar da graça, é o favor imerecido. Eu não consigo, você não consegue fazer nada que me faça merecedor daquilo que Deus fez, entregando Jesus para morrer na cruz, para morrer pelos meus pecados. Mas a obra que Deus começou em mim, Ele há de terminar, e é por fé, eu creio, e de fé em fé, é um processo que a gente vive no Senhor, caminhando com o Senhor, fazendo escolhas no nosso dia a dia, fazendo escolhas para viver essa paz com Ele. Aleluia. Você crê nisso? E aí ele continua dizendo, em tudo, né? E o mesmo Deus de paz os santifique em tudo. Não há outro modo de a gente ser santificado, e santificado quer dizer separado, santificado quer dizer separado para algo. Então quando Jesus ele te alcançou, você foi separado para Ele, hoje você pertence a Ele. Você tem consciência disso? Você tem consciência que você foi separado para Ele? Há tantas coisas que vão combater contra a obra da santidade em nossas vidas. Há muita coisa. E a palavra ela nos diz que antes da vinda do Senhor, né, lá em Daniel diz que o conhecimento se multiplicaria. Então a gente vê tanta coisa acontecendo hoje, tantas distrações, tanta coisa para nos tirar do foco daquilo que é mais importante, o nosso relacionamento com Deus, o tempo de oração, o tempo de palavra, o tempo de comunhão como igreja. Todas essas coisas são muitas vezes abafadas, tiradas daquilo que a gente precisa viver. Nós precisamos viver como igreja. Aleluia. E aqui a gente entra nas três áreas a qual nós devemos ser conservado irrepreensível: espírito, alma e corpo. Eu vou começar com o espírito. Através do nosso espírito, né? Do espírito, quando você lê na Bíblia ali com o E minúsculo, através do nosso espírito nós temos acesso ao relacionamento com Deus. A palavra de Deus fala em Gênesis, quando Deus nos formou do barro, né? Ele soprou nossas narinas o sopro de vida. O Espírito de Deus foi soprado e nos fez almas viventes. Aleluia. Nós podemos dizer que o único meio de nós nos envolvermos, né, no mundo espiritual é através do nosso relacionamento com Deus Pai, em Jesus Cristo. E agora sim, pelo seu Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas nessa obra. É interessante que Deus ele está comprometido com a sua igreja, com aquilo que Ele começou. Deus não enviou Jesus, e Jesus morreu na cruz, e nós cremos em Jesus e somos justificados, passamos por um processo, não, e somos abandonados. Não, Ele não faz isso, Ele continua, e nós continuamos também, participando dessa obra de crescimento no Senhor, aleluia, onde nós aprendemos com Ele, aleluia. Santo é Jesus. Jesus disse que não nos deixaria órfãos, que Ele iria para o Pai. Ali em João 14, Jesus ele fala sobre isso, e é tão lindo como Jesus, em João 17, Ele ora por nós, Ele ora por cada um de nós. Ele diz: Pai, eu oro também por aqueles que hão de crer em Ti, aqueles que hão de crer em Ti, para que eles sejam um, Pai, como eu e Tu somos um. Então, como Deus faz a sua igreja, como Ele forma a sua igreja através do seu Espírito. Sabe, a igreja ela foi formada pelo Espírito Santo. Jesus disse que ninguém vem ao Pai se Jesus não o levar. Então Deus pega Jesus e fala: vai lá e busca, que eu quero aquele, eu quero aquela. Eles são um projeto meu, quero começar algo na vida deles. E nosso espírito, ele é atraído ao que, né? Porque o nosso espírito quer Deus. O teu espírito com E minúsculo, ele quer Deus, porque ele é de Deus, ele vai voltar para Deus. Você crê nisso? E é Ele quem te faz vivo. Aleluia. Dessa maneira o Espírito Santo, eu gosto muito quando eu entendi que o Espírito Santo ele faz algo na minha vida. Dessa maneira também o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas, né? Romanos 8, 26 e 27. E desta maneira também o Espírito Santo ajuda
as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito, e que é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Você vê que qual é a intenção do Espírito Santo. Então há uma intenção do Espírito de Deus na minha vida e na sua vida, e muitas vezes nossa mente, ela não consegue entender isso. Nós precisamos buscar Jesus, nós precisamos buscar em oração, nós precisamos orar a Deus. Se nós não oramos, nós não somos cheios do Espírito. Aleluia. Jesus, ele deu uma ordem aos seus discípulos ali em Atos. Ele disse: ficai em Jerusalém. E eles se reuniram e ficaram orando, muito tempo orando juntos ali, até que a descida do Espírito Santo, do poder de Deus, veio sobre eles. E se viu-se línguas repartidas como de fogo, e aqueles homens foram cheios do poder de Deus, e ali a igreja do Senhor foi agregada, começou o projeto da igreja que o Espírito Santo está fazendo. Então o Espírito Santo faz uma obra na sua igreja. Quem faz a obra da igreja não é o pastor, não é a pastora, não é os obreiros. Quem faz é o Espírito Santo, através do pastor, da pastora, dos obreiros, e é alinhado à vontade do Espírito que eu e você precisamos estar. Então eu e você precisamos buscar isso, amém? Porque o Espírito Santo, ele intercede por nós, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. 1 João 2, 27 e 28, e a unção que vós recebesse dele, porque quem batiza com o Espírito Santo é Jesus, só o toque de Jesus. Alguém pode impor a mão sobre a sua cabeça, mas se Jesus não te tocar, você não será cheio do Espírito, do poder de Deus, amém? Então é para Jesus que tu tem que pedir: Jesus, me enche do teu Espírito, Jesus, derrama poder sobre a minha vida, e a unção que vós recebesse dele fique em vós, diz a palavra de Deus, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Aleluia. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Mais um texto que fala de estarmos irrepreensíveis, estarmos atentos, vigilantes. E é só na oração que a gente vai conseguir isso. É só orando e buscando o Senhor. Não tem como. A diferença é absurda. Quando a gente ora mais da presença de Deus a gente tem. Quando a gente ora mais da compreensão da palavra de Deus a gente tem. Quando a gente ora mais sensível a gente fica às coisas do Espírito. Quando a gente ora mais a gente quer Deus. Quando a gente ora mais, a comunhão da igreja fica diferente. Quando a gente ora mais, a gente tem mais amor. Quando a gente ora mais, a gente começa a pensar o que Deus pensa, a gente começa a amar como Deus ama, começa a mudar alguma coisa em nós, nós começamos a olhar com mais misericórdia, nós começamos a viver sim, para a glória dEle. Quando nós oramos mais, nós somos testemunhas dEle. Quando nós oramos mais, nós chegamos mais perto dEle, conhecemos quem nós somos. Aleluia, aleluia. Por isso precisamos ser cheios do Espírito Santo, e é a oração. O povo orou, e o poder de Deus veio sobre os seus discípulos, e eles foram cheios do Espírito Santo. Em Pentecostes, lá eles falaram, eles foram batizados com o Espírito Santo, e falaram em línguas, e cada ali havia partos, medos, elamitas, todo o povo de Decápolis, havia povo ali de outras línguas, e eles ouviam na sua língua materna os mistérios, os segredos de Deus, amém? Essas coisas, elas são compreendidas pelo Espírito, e nós precisamos ser homens espirituais, mulheres espirituais. Nós precisamos entender, pedir para que Deus nos ensine a discernir as coisas do Espírito, amém? Louvado seja Deus. É através do Espírito Santo que Deus
constrói a sua igreja. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo distribui os dons para o que for necessário, para a edificação da igreja. Então, eu e você, nós somos cheios do Espírito Santo e Deus derrama dons sobre a sua vida, que você não usa para se vangloriar, você usa para o outro crescer no Senhor, para o outro aprender de Jesus, para o outro sentir Jesus. Sabe, não tem nada melhor que um abraço de amor de Jesus. Quem já recebeu um abraço de amor de Jesus aí? Não é bom demais? Alguém te abraçar e aquele abraço não ser o da pessoa, ser o de Jesus na tua vida, e o teu coração começar a queimar e tu sentir o amor de Deus, não é bom? É o Espírito Santo quem derrama isso. Amém? Aleluia, aleluia. O apóstolo Paulo, ele fala sobre os dons ali, aleluia, e tem essa questão do dom de línguas, é algo tremendo, porque eu falo em línguas há um tempo já, e muitas vezes eu não fico falando, mas de uns dias para cá eu tenho falado: Senhor, se a Bíblia diz que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, eu vou começar a falar em línguas. Gente, parece que tem acontecido algo sobrenatural desses tempos que eu voltei a falar em línguas, porque realmente Deus está queimando, Deus está fazendo, estou conseguindo discernir melhor. Jesus, misericórdia, tu pastor, verdade, me coloco aqui porque eu também estou vivendo esse tempo, e eu tenho orado pela minha vida de oração. Senhor, eu quero orar mais, sabe, às vezes a gente descansa, né? A gente confia no nosso conforto, né? Porque Deus nos abençoa, Deus me abençoou, mas eu quero viver mais de Deus. Eu sei que eu não sou desse mundo, que eu não pertenço a esse mundo, que as coisas da terra elas podem até trazer um pouco de satisfação, mas são temporal. Eu quero a satisfação eterna, que é a presença do meu Deus queimando no meu coração, na minha vida. Então eu quero abdicar dos meus confortos muitas vezes, e me render, botar minha cara no chão, no pó, e dizer: Senhor Jesus, eu preciso de Ti, me humilhar, como a gente ouviu aqui no começo, porque todo aquele que se humilha diante do Senhor, o Senhor vem. Aleluia. E eu tenho aprendido o quanto é especial. Então, se você fala em línguas, fale em línguas, mas ore para que você possa interpretar. Amém? Ore para que você possa interpretar. Pede: Senhor, eu quero interpretar também. O apóstolo Paulo, ele começa a falar dos dons, e é tão legal quando ele fala isso, tão interessante quando ele fala isso, que nós devemos buscar os dons, os melhores dons. E aí ele fala sobre profecia, e ele vai falando sobre os dons ali, 2 Coríntios 13, 14, pastor, esqueci e ali Deus ele vai mostrando, e ali no 13 ele fala sobre o amor, porque o amor é o que nós precisamos, e o Espírito vai derramar esse amor em nossas vidas. Você crê? A alma, através da alma temos relacionamento com as pessoas ao nosso redor, e podemos falar com Deus também na nossa alma, sentir o Espírito Santo na alma, sabe, quando a gente está ali cheio do Espírito Santo e a gente chora, a nossa alma fica impactada da presença de Deus, e aí a gente fica mais parecido com Jesus. A nossa alma é a sede dos nossos sentimentos, nosso intelecto, nossas decepções, que moldam nossa história, a nossa personalidade. O lugar onde nos faz sermos indivíduos sociais. Nossa alma, ela armazena os nossos pensamentos, somos onde fomos moldados, o nosso ambiente moldou a nossa alma. Traumas, medos, traições, abusos, doenças, todas essas coisas combatem contra a alma. De alguma forma elas nos moldaram e nos fizeram muito do que nós somos hoje. Aleluia. Todos nós passamos por uma fase de dificuldade na infância, alguns mais, outros menos. A gente ouve que a ciência diz que o nosso intelecto, o nosso cérebro, ele é formado ali dos 2 aos 6, mais ou menos. E é nesse momento
que a gente precisa da interação social, o amor do pai, o amor da mãe, o relacionamento que o pai tem com a mãe molda nosso cérebro, nos faz a gente ser seres sociais. Por isso tem muita gente que é muito isolado, porque nesse momento, muitas vezes, foram bombardeados por situações que marcaram essas pessoas. Todos nós podemos passar por isso. Até no nosso nascimento, quando nós somos arrancados do ventre da nossa mãe, a gente já sai ali em berro. Ali também já acontece traumas. Não é uma coisa muito estranha isso? É. Aleluia. O fato é que quando Jesus Cristo nos chamou, Ele já tem todo o nosso histórico. Ele já sabe tudo o que eu e você passamos, e Ele tem poder para nos curar. Ele tem poder para nos curar de todas essas coisas. E eu acho tremendo do Evangelho, do poder do Evangelho, é que Ele pode pegar todas essas coisas que às vezes a gente olha para nós mesmos e acha que é ruim, que é terrível, e Ele pode transformar isso em algo que glorifique a Deus, que faça você se mover com amor, que faça você dizer sim, eu sei quem eu sou hoje em Cristo Jesus, eu sei que o meu lugar não é aqui, é o céu. E aí você começa a ver aquilo que você era e quem você é agora. Não são as mazelas da nossa alma, não são essas coisas que nos seguram. Essas coisas não era nem mais para a gente estar olhando. Essas coisas Deus cuida, Deus pega elas e transforma elas em algo que glorifique a Ele. Eu estava pensando hoje sobre a minha história dos meus 2 aos 6. Porque meu pai, todo dia, desde que eu me conheço, 3 anos de idade, eu já fazia assim para minha mãe, ó. Era que meu pai tinha chego bêbado em casa. Minha mãe me escondia no quarto e ali ela apanhava. Eu só ouvia os gritos. Eu tenho uma memória de 3 anos, eu tenho memória. Quando eu era ainda só eu, que não tinha meus irmãos. Que é 3 anos, porque é a minha diferença do meu irmão para minha irmã. Eu tenho memória dessas coisas. Deus mudou tudo isso na minha vida. Eu senti tanta cura de Jesus. Eu senti tanto o amor de Jesus. Eu ouvi que eu era amado por Ele. Eu ouvi que Ele tinha uma obra na minha vida. Ele não me falou que eu ia ser pastor. Ele me falou que eu ia falar de Jesus para as pessoas. Isso Ele me falou. Que eu ia falar de Jesus para as pessoas. E não tem nada que me deixa mais completo de que estar na presença dEle e falar. Então a minha alma, ela foi curada. A minha história de onde eu vim, o meu pai ser um homem abusivo, o meu pai ser um homem violento, não mudou. Não mudou a minha vida. Ele disse tudo aquilo que o diabo tinha planejado. Um dia eu li em 1 João 5,9, no comecinho da minha conversão: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E eu falei: Senhor, tudo que eu aprendi desde a minha casa, com os homens, hoje em Cristo Jesus. Ei, não olhe para trás, olhe para Jesus. Quem olha para Jesus é curado na sua alma. Quem olha para Jesus é curado na sua alma. Ele quem nos aceita, nos ama, nos afirma como seus filhos. Como seus filhos. Ser filho de Deus é algo maravilhoso. É algo maravilhoso. Amém? Aleluia. É Ele quem nos aceita, nos ama e nos afirma como seus filhos. Deus Pai tem a verdadeira identidade em Cristo Jesus para todos aqueles que vão a Ele. E nós não somos mais os mesmos. O seu amor, Ele nos aperfeiçoa. O seu amor, Ele nos cura. O amor de Deus é derramado em nossos corações. Romanos 5,5 diz isso. Aleluia. E a esperança não nos traz, diz aqui Romanos 5,5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito
Santo que nos foi dado. O coração é considerado a alma, o lugar desse lugar. Então o Espírito Santo, ele nos traz esse amor que nos dá esperança. Quem sente o amor na oração, levantando a sua mão, adorando a Deus, ele tem esperança de que Deus está fazendo algo. Você crê? É pela fé, pela fé. Não podemos nos conformar, a nossa alma ela não pode se conformar com o mundo. A nossa alma ela precisa ser transformada. Aleluia. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus Cristo tem cura na nossa alma quando aprendemos em sua palavra e vivemos a comunhão com os irmãos. Nós fomos feitos para sermos seres sociais. Quando você se isola, você deixa de ser curado. Quando você se isola, você deixa de ser curado. E a gente não imagina que Deus tem cura com essa pessoa que está ao nosso lado. Às vezes Satanás ele usa todas as situações para nos afastar das pessoas que nós amamos, para nos afastar das pessoas da igreja. Às vezes é um irmão do nosso lado que a gente tem dificuldade de se relacionar, que Deus vai usar a vida dele para nos curar no relacionamento com Deus nele. Amém? Porque eu creio que o Espírito Santo faz isso, é Ele quem ligou a igreja, é Ele quem faz isso, amém? Aleluia. Jesus ele disse que aquele que, em Mateus 13:15, Jesus ele fala de um povo que não se converteu, que não ouviu, que não viu e que não sentiu em seu coração, e eles não se converteram para que eles fossem curados. Ou seja, Jesus quer que nós não venhamos a nos converter, e é na alma muitas vezes que nós precisamos buscar compreensão, aonde Deus quer nos curar na alma. Então se você teve situações, peça para o Senhor: Senhor, me ajuda Jesus, me ajuda para que eu possa compreender o que o Senhor quer curar. Às vezes aquela pessoa da igreja, porque se ela está aqui, gente, se ela tem relacionamento contigo, é porque Deus tem alguma coisa que Ele quer fazer através da sua vida naquela pessoa. Sabe, morrer para nós mesmos, para viver para Jesus, é isso. Jesus, Ele morreu para Ele mesmo. Ele não olhou os nossos pecados, Ele não olhou as nossas falhas. Sabe que Jesus não sabia tudo que a gente já fez de errado? Jesus já sabia, lá na cruz Ele sabia. Mas a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas agora nós estamos sendo transformados, de glória em glória. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai raiando, raiando, até se tornar dia perfeito. Eu e você estamos sendo transformados, e eu não sou mais quem eu era. Eu não sou mais quem eu era quando eu me converti. Eu amadureci, e muita gente ainda não amadureceu, porque fica lutando para não amadurecer. Nós deixamos as coisas do passado, nós aprendemos a viver o relacionamento com Deus, na palavra dEle. A Bíblia não é só para pastor, evangelista, missionário, a Bíblia é para todo aquele que crê em Jesus. Nós temos que entrar na palavra de Deus, e não só ler a Bíblia, nós também temos que orar. Há muitos anos atrás eu vi que aquele que ora muito, ora, ele fica bem comprido, com a cabeça bem fininha, com a cabeça bem pequenininha. Ou aquele que lê a Bíblia, ele fica com cabeção, mas fica bem pequenininho. Mas nós não somos assim, nós oramos e lemos a Bíblia. E nós oramos a Bíblia ainda. Que é quando você não tiver nada para orar, ore a Bíblia. Pega lá, Salmos 18:30. Esse é o Deus, cujo caminho é perfeito. E a palavra dele é comprovadamente genuína, ele é escudo para todo aquele que nele crê. Ou o salmo que todo mundo conhece, o 23, Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ou o salmo 91, também é oração. Salmo 24, que fala sobre santidade. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Como a gente consegue mãos limpas e coração puro? Diante da presença de Deus em oração. Aleluia. E agora, para finalizar, o corpo
É no corpo que nós nos relacionamos com o mundo material, nós sentimos dor, sentimos tantas outras coisas. Normalmente algumas doenças, se passam da alma para o corpo, e é por isso que nós precisamos ser curados agora, amém? Nós precisamos ser curados agora, perdoar, precisamos aprender a perdoar, precisamos aprender a exercer misericórdia. Estamos na graça, precisamos exercer misericórdia. Hebreus diz que nenhuma raiz de amargura entre em seu coração, e essas que vos priva da graça, essa que suja a igreja, que faz com que toda a igreja fique contaminada. Nós precisamos fugir disso, dizer: Senhor, em nome de Jesus, todo sentimento faccioso, todo sentimento que tenha me gerado, eu quero colocar diante de Ti, viver a palavra. Nós temos que viver a palavra, senão nós não seremos a igreja do Senhor. Se nós viver a palavra, nós seremos uma igreja fraca, aleluia. Nós precisamos disso. Temos um corpo que tem uma alma, que tem um espírito. Somente em Jesus Cristo podemos ter santidade, que é a separação para o propósito que Deus tinha estabelecido lá quando Adão pecou. Antes de Adão pecar, Deus já tinha um propósito, nós nos relacionarmos com Ele. Há obras que eu e você fazemos, que fazemos pelo corpo. Sabe, quando Deus quer que a gente faça algo que a gente faz pelo corpo, às vezes Deus vai te mandar a lugares, Ele vai te falar para te ir em lugares para orar por pessoas, Ele vai te falar para te fazer determinadas coisas para abençoar outros. Você faz isso por meio do corpo. Por isso que Jesus, Ele é a cabeça do corpo. Ele é a cabeça do corpo, a qual eu e você, ajustados, cumprimos o propósito de Deus. Por isso essa comparação, aleluia, porque a igreja do Senhor Jesus, ela é operante, ela faz, ela caminha, ela anda, ela não está estagnada, ela está parada. Por isso que eu e você precisamos buscarmos essa santidade, neste relacionamento com Deus em Cristo Jesus, aleluia. Em Gálatas 5, 16, 26, a gente tem os frutos da carne e os frutos do Espírito. Ali diz o que a carne produz dissensão, heresias, adultério, tantas outras coisas que ela produz ali. Nós não podemos frutificar na carne, agora nós temos que frutificar no Espírito. E o Espírito é paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, autocontrole, que é o domínio próprio, perseverança, amor, amabilidade, amém? Esses são os frutos que Deus quer que eu e você produzamos, e Ele vem do Espírito. Por isso nós precisamos ouvir a voz do Espírito. Romanos 8, 1 a 10, nós vamos ler, eu estou quase no final. Romanos 8:1 diz: portanto agora, nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito aqui é o Espírito Santo, por isso que está com o E maiúsculo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito em Jesus, em crer em Jesus, é a vida. Por isso Jesus me livrou dessa lei, que ela é infalível, todos morrem, aleluia, da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível a lei, visto que como estava enferma pela carne, aleluia, Deus enviando seu Filho em semelhança de carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então, no meu corpo, na carne, agora, em Jesus Cristo, não há mais condenação, e eu hoje escolho não pecar mais, e eu digo: Jesus, me ajuda, porque eu não quero mais pecar, e isso acontece. Jesus, Ele te livra do poder do pecado, aleluia, aleluia. 4, para que a justiça da lei se cumprisse nós, igreja, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mais uma vez, o Espírito Santo. Eu e você precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, não pela nossa alma,
não pelo que a gente acha que é, porque isso é a nossa alma. Nós precisamos pelo Espírito, pela palavra de Deus, porque o Espírito vivifica a palavra no meu coração, e dentro disso eu começo a fazer a vontade de Deus, e se cumpre a justiça de Deus, porque eu não ando mais segundo a carne, não é mais meu corpo que me faz querer, então por isso que eu preciso, como diz em Romanos 1, sacrificar o meu corpo, como culto racional, Então quando a carne quiser comandar, você bota ela no lugar com jejum, ou bota com a disciplina, porque isso é uma disciplina espiritual que todo crente maduro exerce. Quando a gente não é maduro, a gente recebe o mamazinho, a mamadeira, que é a presença de Deus, que é a palavra viva, assim, muito fácil, mas quando a gente começa a crescer na fé, a gente começa a ficar ali com 14 anos de crente, meu irmão, tu tem que buscar por ti mesmo, tu tem que crescer, não dá mais para você, pastor, me discipula, quantos anos de igreja tu tem? Irmão, bora lá, vamos crescer, sabe, o que você faz impacta na minha vida, o que você busca, o quanto você busca impacta na vida da igreja. A primeira função da igreja é você orar no teu quarto, na tua casa, e aí quando tu vem na igreja, a glória de Deus vem, porque teu coração já está preparado, como terra que foi mexida, como terra que foi destroçada, afinada, foi feito sulcos, aí a semente vem fácil. Você não está desconfiado de Deus, você não está desconfiado de ninguém, aleluia, tu está preparado, e assim você brilha a luz de Cristo Jesus, aleluia, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, pois, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E o 10, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Aqui no 10, mas o Espírito está com o Espírito com o E minúsculo, é o Espírito nosso, que estava morto por nossos delitos e pecados, e hoje vivo por causa de Jesus. Amém, amém, igreja, você crê nisso? Os sentimentos da carne são levados, e eles são contrários à vontade de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz que a nossa guerra não contra a carne nem o sangue, por isso que ele diz que é contra principados e potestades. Existem principados e potestades que estão aí no alto, jogando setas, pensamentos, para nos afastar como igreja, para roubar nossa comunhão, para matar, roubar e destruir. Foi isso que Jesus disse que eles vêm fazer. Por isso que nós precisamos nos colocar a armadura de Deus e entender essa batalha, e ela acontece na oração. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5:10, as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus, para derrubar fortalezas. Sabe o que é fortaleza? É uma mentira que tu acha que é verdade, porque a tua história fez você achar que aquilo era verdade. Isso é uma fortaleza na mente, na nossa alma, e muitas vezes isso nos impulsiona no corpo. Então as armas da nossa milícia não são carnais, elas são espirituais. Oração, palavra, declaração de palavra, essas são as armas que nós usamos contra os principados e potestades. E a Bíblia diz que os principados e potestades, eles estão ao comando de Jesus. Jesus é o nome sobre todo nome, nos céus, na terra e embaixo da terra. Você crê nisso? Você crê nisso? Que os nossos relacionamentos, eles precisam estar alinhados com a vontade de Jesus. Amar e ter compaixão. Diferença entre os cristãos sempre haverão,
sempre haverão. Mas até a volta de Cristo nós precisamos estar santificados, irrepreensíveis. Eu anotei aqui 2 Coríntios 10, 2-5, porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Amém? Irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus. Você quer ser irrepreensível até a vinda de Jesus? Eu queria te pedir para ficar de pé nessa noite.